E aí, pessoal, segura essa. A Disney, a titã do entretenimento, parece estar sinalizando, com a sutileza de um rinoceronte em patins, que está pronta para dar um chega para lá na famigerada política woke. Claro, pode ser que algumas pendências ainda estejam no forno, mas até os analistas mais cínicos estão começando a dar o braço a torcer. E isso é música para os nossos ouvidos e para os resistentes fãs da casa do Mickey. Então bora lá, ajeita a postura, presta atenção porque o que vem por aí promete. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, dá essa moralzinha, não esqueça de curtir e compartilhar porque isso ajuda muito a entregar esse vídeo para mais pessoas. Beleza? Vamos trabalhar então. Fala pessoas, eu sou o Gustavo e esse é o Barba Movies, bem-vindos de volta. Eu fico realmente muito feliz de ter vocês aqui, enquanto a gente tenta explicar o entretenimento e manter vocês à frente dessa curva cultural. Como eu sempre digo, entender a cultura é um troço difícil, mas no entretenimento, muitas vezes, a gente pode descobrir exatamente o que está acontecendo na sociedade. E hoje eu vou apanhar. Os mais céticos vão vir me contrariar e eu já aviso que não tem problema nenhum desde que isso seja feito com educação. Vale dizer também que nada do que eu vou dizer tem origem nas vozes da minha cabeça. Ultimamente elas não falam mais nada. São informações checadas e conferidas, oriundas da Variety e do Parkplace.com. Por incresça que parível, hoje a gente não vai falar do apocalipse da Disney. Mas talvez da sua provável ressurreição. Não, nada de uma fênix majestosa saindo das cinzas, mas algo muito mais próximo de um tio bêbado tentando se levantar depois de um tombo épico no churrasco de domingo. E tudo isso porque aparentemente eles estão a um passo de um colapso financeiro de fazer Wall Street chorar. O bagulho tá pegando lá dentro. E sabe o que fez esse gigante cambalhar? A tal da vibe woke. Pois é, meu amigo, quem diria, não? A Disney parece estar correndo para pular fora dessa antes que tudo vá pelos ares. Vamos lá que eu tô animadaço para esmiuçar cada detalhe dessa novela. Vamos destrinchar os sinais e descobrir se a Disney está realmente mudando ou se é só teatro. Parece que a empresa quer gritar para o mundo: acabou a treta cultural, galera, estamos fora. Quem diz isso com todas as letras é o Lou Bassanese, figurão do marketing na MDB Capital. Segundo ele, mesmo com a Disney não acertando a mão 100% do tempo, e eu diria que nem 10% do tempo, a empresa está tentando melhorar ao abandonar a arena política. Tipo aquele amigo que jura que vai parar de brigar em festas depois de causar a terceira vez seguida. O Bassan comentou o seguinte, abre aspas, a Disney está lentamente se voltando contra a cultura woke nos últimos anos, aquela que fez Bob Chapek ser afastado de lá. E meu amigo, que novela foi essa, hein? Lembra do Chapek? O cara foi chutado porque tentou ser meio termo, enquanto o Iger, o Big Boss atual, estava lá puxando os cordões nos bastidores. A treta começou lá na Flórida, mas não parou por lá. O Iger trouxe um republicano moderado, Geoff Morrell, para tentar despolitizar a parada, mas adivinha só, o plano não rolou. E adivinha por quê? Porque a Disney precisava continuar sendo, digamos, o megafone de uma certa ideologia. Agora sejamos justos. Em agosto de 2023, a Disney parecia um trem descarrilhado. Depois de prejuízos bilionários, eles finalmente resolveram revisar o streaming e começaram a ver algum progresso. Até Moana 2, por mais improvável que pareça, está pintando como uma possível tábua de salvação. Só que vamos combinar, a situação financeira deles ainda é mais confusa que as regras do Uno depois de umas cervejas. Não vamos sair distribuindo ainda os parabéns antes da hora. Quem presta atenção no que acontece com a Disney sabe que os ideólogos ainda estão bem confortáveis em várias divisões da empresa. Quer um exemplo? Os parques. Quer outro exemplo? A Lucasfilm. Nos casos dos parques, nada mudou muito por lá. Ainda é olá amigos e não olá meninos e meninas como era antes, né? E é olá amigos e outros termos neutros de gênero. Até as atrações, como a Tiana Bayous Adventure, continuam naquele tom meio panfletário, sem contar os rumores sobre mudanças no salão dos presidentes que, sinceramente, ninguém pediu. Além disso, tem a iniciativa Stories Matter, onde eles colocam avisos em livros com assuntos que eles não acham que se encaixam na agenda woke. Esse processo está mais vivo do que nunca, com vários boatos sobre decisões nos bastidores que deixam claro que a moderação ainda é só fachada. Até episódios de desenhos como Garota da Lua e Dinossauro Demônio estão sendo lançados com mensagens que claramente ninguém deveria ter permitido. Por outro lado, tem gente dizendo que a Disney está fingindo muito bem, que está largando de EI, diversidade, equidade e inclusão, mas é aquele fingimento tipo criança prometendo que vai se comportar para ganhar sobremesa.
muda o nome do negócio, demite meia dúzia, torce pra galera cair no conto de novo, e aí as ações sobem porque o mercado adora uma boa performance. Só que no fundo é a mesma porcaria de show de sempre. E essa fórmula não é exclusividade da Disney. A gente já viu isso com estúdios de games como a CD Projekt Red e até universidades. Eles negam que estão errados, eles trocam os nomes das iniciativas e depois fazem tudo de novo. Parece até um jogo de tabuleiro sem fim. A Disney só é a mais famosa dessa galera. E quer saber? Até a Universal está se saindo melhor nessa. O que, vamos combinar, anos atrás ninguém diria que a Universal seria melhor que a Disney. Hoje é disparado. Uma coisa que a gente, como produtor de conteúdo, não pode fazer nunca é reagir com o fígado a algumas coisas. Por mais que eu esteja descontente com a Disney, e Deus sabe que eu tô e muito, eu não posso ficar com achismos e preciso me apegar aos fatos. E falando friamente, a janela de produção de um filme, por exemplo, ela é muito longa. Entre a pré-produção, a produção e a pós-produção, a coisa pode levar de 3 a 5 anos, se não levar mais. Então calcula comigo, se o filme vai ser lançado em 2025, ele deve ter começado a ser produzido em 2020, no melhor das hipóteses 2022. E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente precisa entender que apesar de a gente ver o resultado agora, isso é uma coisa que já está rolando faz um tempo. Uma mudança na Disney, caso ocorra, não vai ser percebida na hora. Ela vai ser percebida anos depois. Digamos, por exemplo, que o Bob Iger e a Rainha Louca saíram da Disney e entrou uma nova direção mais conservadora. Essa nova direção faria uma série de mudanças na empresa, claro, mas e os filmes e séries que já estão em produção ou já estão finalizados, só aguardando a estreia? Joga tudo no lixo e começa do zero? Seria o ideal. Mas aí entra uma outra coisa chamada acionistas. Goste ou não, por mais que esse material woke seja lixo, ele custou dinheiro. E vai ter que, pelo menos, tentar recuperar uma parte, mesmo que não dê lucro, mas vai ter que recuperar um pouquinho que seja daquela grana. E aqui eu estou falando como investidor e empresário, não como fã. É por isso que, mesmo com tantas notícias falando sobre mudanças na Disney, ainda vai demorar até que a gente veja algo concreto. É aqui que a gente precisa ter calma e esperar as coisas acontecerem. Eu sei, é um saco. Agora voltando para o ponto alto, Moana 2. O hype tá alto, mas será que o filme vai entregar? Porque se tem uma coisa que a gente aprendeu com a Disney nos últimos tempos, é que sem graça virou praticamente o sobrenome dos caras. Moana 2 pode até não ter nenhuma mensagem divisiva, mas isso não compensa se a história for fraca. E aí vem a dúvida, será que o público ainda vai gastar dinheiro com algo que é medíocre? Se a resposta for sim, talvez a culpa nem seja da vibe woke, sim do roteiro ruim mesmo. E por fim tem uma questão importante, será que dá para confiar que o conteúdo da Disney é seguro para crianças? Porque vamos combinar, ninguém quer ter que parar de fazer o peru de Natal lá, porque o desenho animado decidiu incluir um troço que não é para criança ver, completamente desnecessário. Segurança aqui é quase tão importante quanto airbag em carro. A gente só quer que funcione sem precisar pensar. Por essas e outras, o papo de que o streaming da Disney está lucrativo ainda é meio questionável. Boa parte do sucesso atual deles vem do Hulu, que aliás nem é totalmente deles. A batalha entre a Disney e a Universal pelo Hulu, tipo aquele primo que fica discutindo quem vai pagar a conta no restaurante. Mas aqui é com bilhões de dólares em jogo. A Disney ainda está tentando decidir o preço final ou se vai ficar com o serviço completo. E enquanto isso, na grande festa do desfile de ação de graças, a Universal resolveu dar um tapa na cara da Disney ao vivo. Quando o carro do Bluey apareceu, eles fizeram questão de gritar para todo mundo que Bluey é o conteúdo mais assistido do planeta com 47 bilhões de minutos consumidos esse ano. E o Bluey é da Universal, não da Disney. Só que é o mais assistido da Disney. A Disney exibe o Bluey, só que a produção do Bluey ele não é um original Disney Plus, ele é um original da Universal. E a coisa não parou por aí. Ainda mencionaram o Disney Plus diretamente. É aquele shade velado que a gente adora, né? Especialmente porque a Disney odeia admitir que o maior sucesso deles atualmente não é uma produção original, mas um desenho australiano fofo. Falando na Disney, o Bob Iger vive repetindo que a empresa não vai se meter com política, que eles não são uma plataforma para isso. Aí logo em seguida, o que eles fazem é exatamente o oposto. É tipo aquele amigo que diz que vai largar a cerveja, mas tá com uma latinha na mão na próxima festa. E agora mudando para Wicked, vocês perceberam o truque na bilheteria? Chamaram 6 dias de exibições de fim de semana prolongado. Beleza, feriado e tal, todo mundo entende.
mas eles esticaram a coisa demais. O que seria um final de semana prolongado? Começa na quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Esses aqui começaram na terça, às vezes até em alguns lugares começou até na segunda-feira a exibição. Eles ficam aí com números inflados, como 57,85 milhões de dólares na sexta-feira, até sexta-feira. É bom? Sim, mas esses números são sinceros? Nem um pouco. Apostam num final de semana de ação de graças glorioso, cheio de público, mas cara, a concorrência tá feroz. Gladiador 2 tá no páreo. E já ganhou, já foi melhor que The Wicked, melhor que Wicked no mundo inteiro. Só perdeu nos Estados Unidos. Moana 2 está na área. Quer dizer, tá na área, mas é meio... né? Não agrada todo mundo. Parece mais um episódio longo de um programa infantil do que um filme que funciona para adultos e crianças. O primeiro Moana, pelo menos, tinha aquele equilíbrio. As crianças adoravam, os adultos conseguiam curtir a mensagem mais profunda, ficava legal. Já Moana 2 parece que foi feito numa reunião onde ninguém se importava muito. Os críticos notaram, claro, aqueles 88% de aprovação, inflados, obviamente. A Disney gasta um pedaço do orçamento de marketing comprando boas avaliações. Nada novo no front. E antes que alguém pergunte, não é só a Disney que faz isso. Todo mundo joga esse jogo sujo. Se você quer uma opinião honesta, vai ouvir a galera aqui da Liga Nerdola. Eu vou puxar a brasa pro meu assado, mas a gente não tem medo de dizer, por exemplo, Moana 2 não é lá essas coisas. E quando um cara apaixonado por animação como eu não tá empolgado, você já pode saber que tem problema. E sobre o trailer de Branca de Neve? A gente já tá vendo o desastre. É basicamente um filme de girl boss. Vai ser massacrado, aliás, já tá sendo massacrado no YouTube. Moana pelo menos conseguiu ser legal no primeiro filme, mas agora a Disney parece ter perdido o toque. Isso vai refletir nas bilheterias. E se Moana 2 funcionar e a Branca de Neve não? Hollywood vai aprender alguma coisa? Claro que não, eles nunca aprendem. É sempre a mesma coisa. Deadpool fez sucesso? O público gosta de multiverso. Aí agora tudo é multiverso. Eu aposto que se Moana 2 der certo e Branca de Neve flopar, vão culpar o clima, a data de lançamento, mas não vão admitir o problema, que é a falta de criatividade. E viu o que fizeram com a She-Hulk? Tiraram ela do pôster da Marvel e colocaram o Deadpool, como se isso fosse resolver tudo. Sério, isso é o equivalente cinematográfico a colocar um band-aid numa ferida aberta. Eles não conseguem gerenciar suas franquias principais, então ficam jogando qualquer coisa e rezando para que algo dê certo. Mas o público já percebeu a jogada. Não é mais só sobre histórias fracas, é sobre sentir que estão tentando manipular você descaradamente. E essa desconexão com o público é quase engraçado, mas na real, vamos combinar que é uma tragédia. O mercado internacional está mais exigente do que nunca, e Hollywood, especialmente a Disney, parece que está ignorando isso completamente. Gladiador 2, por exemplo, está fazendo um barulho fora dos Estados Unidos, enquanto a Disney segue empurrando as suas ideias gastas goela abaixo de todo mundo. O público não é bobo. Até os fãs mais jovens e cegamente leais estão começando a acordar. Aqueles números gigantes de estreia, muito bonitos no papel, mas a queda de interesse nas semanas seguintes conta uma história bem diferente. E sobre o Deadpool? Ele é praticamente uma anomalia nesse cenário todo. Funciona porque é irreverente, é autossuficiente e ainda tem espaço para boas piadas. Mas achar que ele vai salvar a Marvel inteira é o mesmo que tentar tampar o rombo no Titanic com chiclete. No fim das contas, enquanto Hollywood insistir em empurrar narrativas fracas, personagens sem sal e aquela politicagem forçada, vão continuar cavando a própria cova. O público já deixou claro o que quer. A questão é, quanto tempo vai levar para eles pararem de fingir que sabem o que estão fazendo? E agora eu quero saber de vocês. Vocês acreditam na possibilidade de redenção da Disney? E Moana 2 vai render alguma coisa? Me conta aí nos comentários que eu quero saber. E era isso, pessoas. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham curtido. Obrigado por ficar até o final. Se teve valor para vocês, não esqueçam de curtir, comentar, de se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço e fiquem todos com Deus.